Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando com o Acorda Vascaínos nessa sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Prazer ter você aqui. Você quer colocar sua marca aqui nesse Acorda Vascaínos? Entre em contato com a gente. Mande para comercial av@atençãovascaínos.com ou para direção, sem cedilha e sem tio, @atençãovascaínos.com. A gente conversa. É um quadro em que eu, Marquinhos e Jean, a gente reveza aqui com os comentários. E hoje eu quero falar sobre dois personagens emblemáticos do Vasco da Gama. Sobre Felipe e sobre Felipe. São os dois Felipes, o Coutinho e o Loureiro. O Vasco anunciou ontem a contratação de Felipe Loureiro, o Felipe Maestro, como fala o torcedor, para ser seu novo diretor técnico. Eu conheço muito o Felipe, vi o Felipe nascer no Vasco, conheço bem a história, estava no treino quando, à época, às vésperas de um jogo com o Botafogo, Antônio Lopes tinha uma dúvida de quem substituir o lateral esquerdo titular do Vasco. Eu vou lembrar o nome dele. E ele se machucou, e o suplente vinha da base, que era o Bill, e o Bill treinou e não foi bem. Fez um treinamento bom e o Lopes ficou preocupado. E a história é contada pelo Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, que trabalhara com o Felipe jogando contra, quando estava no Bangu, quando, enfim, estava sempre comparecendo como faz aos treinos, né? E jogos dos adversários. Num dia à noite com o pai, tomando lá um negócio, virou-se pro pai e falou assim: pai, por que o senhor não coloca o Felipe? E o Lopes falou: quem é Felipe, Júnior? Felipe é um menino da base, é reserva do Bill, mas olha, eu vou dizer, eu vi jogar, é melhor do que o Bill. Porra, Júnior. Aí não, né? Bota, pai, é bom. E Lopes, como muito sempre confiou no filho, resolveu chamar o Felipe. Só que o Felipe estava meio envolvido em confusões, por isso estava na reserva, tinha brigado. E o antigo diretor, saudoso, Darcy Peixoto, foi falar com o Lopes. Pô, Lopes, você tira o cara que está lá punido da base, reserva para ser provável titular para domingo. E o Lopes falou: deixa eu dar uma olhada nele. Não, aí não, deixa eu dar uma olhada nele, Darcy. E botou o Felipe. E aí virou história, porque o Felipe treinou muito bem, muito bem, e jogou contra o Botafogo e nunca mais saiu. Virou um jogador extraordinário, sempre daquele jeitinho dele, nunca foi um grande marcador, mas se posicionava bem, muito técnico, um construtor pelo lado esquerdo, jogador de habilidade, de bom passe, de bom cruzamento, muito talento, da base ali do Vasco, do futsal do Vasco, quando desde 6, 7 anos com o Pedrinho brilhava no futsal, uma época em que o futsal valorizava muito e criava jogadores pro campo, e é uma coisa que eu sinto muita falta. E acho que exatamente por isso, a presença do Felipe, apesar de toda a controvérsia, porque o Vasco é um clube tão difícil que as pessoas desconfiam que o Felipe possa fazer alguma coisa que não seja de interesse próprio, que ele tá lá porque o Pedrinho é amigo dele. Claro que é. E claro que sim, confiança. Todos nós temos confiança. A gente indica quem a gente gosta, quem a gente tem contato, né? E o Felipe é um cara que tem feeling de futebol. Muita gente também critica e aí diz: é um cara que não é treinador, só fez trabalhos ruins como treinador, na Ponte Preta passou como um cometa. Pô, gente, vamos parar com isso, cara. Sério? Eu fico pensando o seguinte: vocês acham sinceramente que o Pedrinho quer errar e que o Felipe quer prejudicar a idolatria que ele tem fazendo um trabalho ruim? Como é? Ele quer derrubar o Álvaro Pacheco. Olha só, cara, no que se tornou o Vasco. Não, ele vai derrubar o Álvaro Pacheco. Não tem... Os filhos dele jogam no Flamengo, eu já li isso. É um cara que botou o Vasco na justiça. Claro, o Vasco não paga. Tem que botar na justiça, cara. Como é que vai fazer?
Eu não vou receber. Acho engraçado essa galera que reclama de quem bota na justiça, de quem empresta dinheiro. E tá, era o Carlos Leite. Carlos Leite botava dinheiro, pode ser empresário, não pode. Pô, o cara botou grana. É a mesma coisa em relação ao Jorge Salgado. Pode ter todos os defeitos, botou 40 milhões no clube, não pode receber. Não pode ser o primeiro a receber, inclusive. E aí a mesma coisa, o cara bota na justiça o Felipe. É um absurdo isso. Por que é um absurdo, cara? Qual é a relação, né? Então, eu não estou defendendo aqui não, mas eu acho que o Felipe é uma ótima escolha. Acho que aquela imagem do Felipe mais temperamental, que ele sempre foi, meio fechadão, meio marrentão, eu acho que o Felipe amadureceu. Eu acho que ele vai demonstrar isso. Sabe? Felipe tem uma coisa que me chama muito a atenção, sempre me chamou. Eu vi Felipe nascer no Vasco, gente. Meninos, nascendo ali no Vasco, ali 95, 96. E o Felipe, ele sempre teve aquele feeling pro futebol, sabe? Aquela coisa de posicionamento, de postura. Eu me lembro o Felipe na Copa do Brasil, jogando já veterano no Vasco, pelo meio, tinha ali o Gilmar como apoio, sabe? Quando o Ramon jogava, ele se encostava um pouco ali, experiente, inteligente, capaz, conhecia os atalhos do campo. Aí ele jogou no rival, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, ok, também acho. Aí ele esculachou o Vasco jogando pelo Flamengo. Você queria o quê? Que ele contra o Vasco, ele fizesse gol contra? Gente, vamos parar dessas utopias, dessas loucuras do futebol, sabe? É um negócio meio fora de propósito isso. Felipe é um cara que é uma identidade dentro do Vasco. É um cara cria do Vasco, menino, jovem, e que prosperou e que deu certo. Só não deu certo na Europa. Foi jogar no futebol italiano, acabou não prosperando, mas não é por isso que ele não é um jogador vitorioso no Vasco. Pelo contrário. Jogador que ganhou muitos títulos, o maior vencedor de títulos do Vasco. Então a gente discute ali que é o Luizinho Quintanilha, mas por estatística o Felipe ganhou mais. Então, eu acho que o Felipe, claro, se preparando, ele estudou, precisa estar sempre se atualizando. Eu acho que o Felipe tem que chegar ouvindo quem está lá há mais tempo. O Pedro Martins. Pô, quem é o Pedro Martins perto do Felipe? Muita gente. Porque o Pedro Martins está mais na frente do Felipe nessa área do que o Felipe está na frente dele. Muito mais. O Álvaro Pacheco, como treinador, talvez seja similar, que também está há pouco tempo, tem 6 anos. O Felipe tem aí 6 anos, desde 2017 trabalhando, são 7 anos. Mas eu acho que o Felipe, primeiro que eu acho que ele tem que ser um diretor técnico atuante. Porque ontem a gente até levantou essa dúvida aqui no canal Atenção Vascaínos, lá no AVNews, de que talvez ele não metesse o bedelho. Não, eu acho que tem que, com jeitinho. E o Felipe sempre foi muito, né? Aquele jeito dele, vai chegando e chega. Chega lá e dizer, na boa, Álvaro, pô, isso aqui não é legal. Vem cá, jogo com o Palmeiras, pô, gramado sintético. Pô, o Palmeiras tem um time assim, tem um time assado. Pô, vamos sentar aqui e vamos conversar? Pô, levanta os dados lá, vamos conversar sobre isso. Pô, tô vendo a montagem do time. Pô, você acha que é isso? Pô, esse jogador aqui é bom, hein? Você conhece esse menino da base? E eu acho que esse tipo de papo, sem querer ser arrogante, sem passar por cima do técnico, o técnico tem que ser humilde de entender que tá chegando agora. É legal ter alguém com esse tamanho que possa dizer a ele o que é o Vasco. Então eu acho que o Felipe é uma bela de uma aposta. Agora, como tudo no futebol, é uma aposta. E outra coisa, o Felipe não vai jogar não, tá, gente? O Felipe não vai jogar, né? Então, eu acho que tem um pouco disso por trás. Essa expertise dele, esse talento dele de conhecer, de ver, de valorizar muito a base de onde ele veio, de entender um pouco do sentimento do torcedor do Vasco, o que torcedor do Vasco... Eu me lembro da primeira entrevista do Pedrinho, quando estava aí mais liberado para falar, que ele fala do papo que teve com o Álvaro Pacheco e o Pedro Martins, uma coisa que me marcou muito, eu ouvi ele falando. Eu conversei com ele sobre aquilo que o torcedor do Vasco gosta. Parece que os caras não ouviram muito não, né? Porque o torcedor do Vasco não gosta de perder de 6-1 pro Flamengo. Mas da maneira de jogar, da forma de jogar. E eu acho que o Felipe pode ser esse cara ali dentro para dar esse, né? Esse papo, essa conversa, ajustar, puxa dali, puxa da acolá. Eu acho que pode dar bom. Não acho que vai dar ruim não, cara. Eu acho que é um cara que vai ajudar muito. Mais amadurecido, mais consciente da sua posição. É um cara que não vai querer se queimar.
que a gente sabe que todo ex-jogador que volta, dependendo das circunstâncias, pode ficar mal com o torcedor. Ele não vai querer isso, porque é um cara vaidoso. E sabe que é um início para ele, para catapultar. Ele tem aquele trabalho de 2019 e 20 lá com a Ponte Preta, que não deu certo, num momento difícil, complicado, mas que pode melhorar, que pode crescer. E eu acho isso muito legal. Acho isso muito importante. Então eu vejo no Felipe um cara que pode ser bastante positivo para o Vasco. E o outro Felipe, o Coutinho, está conversando com o Vasco. Eu já falei muito do Felipe Coutinho aqui. Já disse o maior receio que eu tenho, de que o torcedor do Vasco que está muito machucado não tenha paciência se ele não voltar jogando no início a bola que, né? Eu acho que vai, porque ele é muito bom. Porém, eu fico muito preocupado com a questão física dele, a questão técnica dele. Eu acho que tem que aprimorar, tem que melhorar, porque o futebol brasileiro mudou, o futebol brasileiro cresceu muito, entendeu? Eu acho que tudo isso é muito importante. Tudo isso ele precisa pesar nessa decisão dele. Ele precisa deixar claro que ele não é um cara pronto ainda para a volta ao futebol brasileiro nessa circunstância que o Vasco está. Ele é um grande jogador, mas demandará um tempo. Claro que vai demandar um tempo. E eu acho que isso tem que ser dado a real para o torcedor, que espera o Felipe Coutinho no dia 10 inscrito, dia 11 fazendo gol. 2-3. Ou metendo todo mundo na cara do gol. Mas eu acho que o Felipe Coutinho é uma grandiosíssima contratação. É uma contratação importante que dá um balizamento ao Vasco num momento difícil, depois de uma goleada impiedosa, que a gente não pode se empolgar porque vem um jogador como Felipe Coutinho, e que a direção do Vasco entenda, e parece que entendeu realmente, se não entender também, aí é o fim do mundo, de que só o Felipe Coutinho não adianta. A gente precisa de mais talento, a gente precisa de mais jogadores bons, a gente precisa de jogadores táticos, fortes. Isso é muito importante, extremamente importante. Buscar um time competitivo para fazer companhia ao Felipe Coutinho. E acho que o Felipe Loureiro será fundamental para ajudar o Felipe Coutinho. Porque ele vai saber, porque foi um jogador talentoso também, que o Felipe Coutinho não pode ficar sozinho. Precisa de ajuda, precisa de auxílio. Precisa ter gente ao lado dele para fazer o Vasco melhorar. Eu não acho que o time do Vasco seja essa tragédia toda. Domingo deu um barata voa, foi muito feio. Acho que muito pela questão tática do Álvaro Pacheco, desconhecimento e tudo mais, erros crassos. Não quero crer que esse raio vai cair de novo no mesmo lugar, por conta dos ensinamentos, mas comprova que o time não é tão ruim assim, um pouco da eliminação em cima do Fortaleza, né? Do G6 do ano passado, mas precisa reforçar. A gente perdeu o Paulinho e Jair, não reforçou nessa posição. Nós temos jogadores de meio de campo frágeis, que não dão força, como o Sforza, como o Galdames. Temos outros muito mais limitados, como o Zé Gabriel e o Hugo Moura, que a gente clama pela volta deles, pra você ver, porque eles vão marcar muito. Mas aí quando eles tiverem a bola, como é que faz? Então essa é uma grande preocupação. A gente precisa ter essa preocupação, de ter um time capacitado e que o Felipe possa ajudar o Felipe Coutinho a ter esses companheiros, com um bom olhar, diante de um bom trabalho de scouts, de um bom trabalho do Pedro Martins, que precisa também trabalhar nos bastidores para enxugar o elenco, porque eu acho que tem muito jogador ali que já está demais e que precisa tomar um rumo de casa, porque acaba ficando chateado, aquele cara modorrento, aquele cara que está ali empatando, sabe? É aquele cara que deveria estar treinando a parte, mas não pode. Então, vamos esperar que os Filipes se ajudem para que o Vasco possa melhorar nessa sequência do ano de 2024. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos. Eu volto logo mais às 9h30 no News. Tchau.